em sua fase de quarto minguante no dia 14 de março. E agora, como que a gente vai finalizar o ciclo? O que fica e o que precisa ser mandado embora? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos analisar mais esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E para você que não viu o vídeo, assista o vídeo da alunação em peixes para entender melhor com o que a gente está lidando nesse ciclo, porque agora começa a finalização, né? Então é um momento que muitas vezes a gente vai jogar as coisas fora, vai abrir caminho para o novo e é preciso fazer um balanço daquilo que foi desenvolvido durante esse ciclo. E esse quarto minguante acontece no signo de Sagitário, né? Então a gente precisa entender melhor, né, com essa questão mais reflexiva sobre o que aquilo que a gente viveu nesse ciclo, o que precisa ser mantido, o que precisa ser jogado fora, né? Enxergar além, né? O Sagitário traz esse sentido de visão mais ampla, da gente deixar de ser míope no sentido de não enxergar as coisas e olhar para o emocional, olhar para esse lado nosso lua que a gente tanto ignora, tanto deixa de lado e ir além disso, né? Então é encontrar a motivação naquilo que a gente faz, acreditando no que a gente é de fato, naquilo que a gente tem e desenvolvendo a partir daí. É enxergar além. Então, muitas vezes no emocional, que momentos onde a gente não se sente tão bem, a gente precisa olhar para além disso, além do horizonte comum e ver o que tem para longe, né? Ao longe. Enxergar longe, atirar a flecha longe e percorrer o caminho até lá. Tudo isso é o sentido dessa lua em Sagitário, que também pode trazer a cultura estrangeira, né? Olhar muitas vezes para aquilo que não é tão comum no meu dia a dia e acrescentar para melhorar o meu humor. Então, se eu estou falando de emoções, eu tenho que muitas vezes fazer coisas diferentes que podem parecer até estranhas, né? Estrangeiro, coisas que não são comuns no meu dia a dia para melhorar o meu humor e garantir aí que eu continue o desenvolvimento desse ciclo. Quando eu falo de melhorar o humor, não é que a gente vai ficar feliz 100%, porque isso não é possível, mas que as oscilações, as mudanças não vão interferir tanto no desenvolvimento dos nossos projetos, das nossas metas, seja lá qual for, seja o que for que se propôs fazer nesse ciclo, é importante olhar para esse lado e garantir que o emocional, que as mudanças, porque a lua oscila muito, né, muda muito, que essas mudanças não vão causar tanto impacto na nossa forma de desenvolver, na nossa forma de se autodesenvolver, se autoaperfeiçoar. E lembrando rapidinho que a fase minguante é quando a gente enxerga a outra metade que não estava iluminada durante o quarto crescente e ela está iluminada agora. Então há um jogo de luz, né? A metade do quarto crescente não é a mesma da metade do quarto minguante. Os líquidos começam a baixar, né? Então, se teve o auge da lua cheia, agora começa a diminuir, começa a reduzir o fluxo de líquidos. Não é que os líquidos param de circular, assim como não para de ter marés, né, e ondas, mas tende a ser um pouco mais leve, né, um pouco menos intensa do que foi durante a lua cheia. E aí o pessoal que mora na beira da praia pode vir aí nos comentários e dar aí o depoimento falando se de fato durante a fase de quarto minguante se está com uma maré mais rasa e ajudar a gente aí no sentido de acrescentar conhecimento para a nossa comunidade. E a lua segue perdendo o brilho, né? Ela, entre aspas, some do céu durante a fase nova, então ela começa a diminuir a partir do quarto minguante. Mas observem novamente no céu, vamos olhar para o céu, vamos olhar para a lua e enxergar as variações da luminosidade que ela tem, porque quanto mais próximo tiver da fase nova, ou seja, daqui a 5, 6 dias, a gente vai ver que
tem só uma pontinha da lua iluminada e essa é uma outra fase intermediária dessas que eu tô falando, chamando atenção aqui pra gente começar a notar no céu. E para que essa fase de quarto minguante serve, né? Principalmente para finalização. Então tudo aquilo que estava precisando de aquele empurrão para ir embora, jogar fora, faxina, limpeza, né, de fazer purgas, é como se a gente tivesse realmente arrancando, né, as ervas daninhas ali da terra para preparar a terra e receber as novas sementes. Então, tudo que a gente puder eliminar, tudo aquilo que a gente viu que não prestou durante esse ciclo, tem que ser eliminado para abrir espaço, para abrir caminho para o novo, né, para receber novas energias que vão vitalizar, né, revitalizar durante a fase nova para a gente começar um novo ciclo. Então tudo que está precisando jogar fora durante a fase de quarto minguante até uns 2 dias antes da lua nova pode ser aproveitado aí para liberar espaço, faxinas, tudo aquilo que tende a abrir caminho e abrir espaço para receber energias novas. Nesse sentido, ó, tá precisando começar uma dieta, perder peso, é um bom momento porque o líquido começa a baixar, então você vai ter aquela motivação a mais de que, nossa, já comecei, já tô, né, sentindo a diferença no meu corpo. Porque os líquidos estão diminuindo o fluxo, então é um momento que pode favorecer isso. Limpezas em geral, faxina, como eu falei, cirurgias, né? Um momento ali que eu chamo sempre os médicos, que provavelmente não tem nenhum aí me assistindo, mas se tiver, comente aí. Durante a fase de quarto minguante em diante, corre menos risco de hemorragias por conta dessa questão de ter um fluxo menor de líquidos? Deixa aí nos comentários. Também, se a gente está precisando de... não é um bom momento para eventos que a gente quer que estejam muito cheios ou que tenha maior propagação, né? Aquele efeito viral. Porque é um momento que tende a ter um menor fluxo de pessoas nos lugares. As pessoas não desaparecem, mas a sensação que a gente vai ter de que está vazio, ou que está esvaziando, ou se enche logo e logo esvazia o lugar. Então tudo isso é um jogo que a gente precisa pensar. Ela não favorece também inícios, mas eu gosto sempre de lembrar, a vida não para e nem sempre a gente pode ter o luxo de marcar ali quando que vai começar as coisas. E quando a gente não pode, o que a gente precisa fazer é ter consciência. Então começou na lua quarto minguante, saiba que vai precisar colocar um pouco mais de força, um pouco mais de energia, um pouco mais de esforço, trabalhar mais duro para que esse projeto, seja lá o que for, comece a desenvolver. Então não é que não deve abrir um negócio, não é que não deva fazer um novo contrato, procurar um novo emprego. A energia em si da Lua não está favorável para isso, mas a gente pode compensar ela dedicando um pouco mais, esforçando um pouco mais para garantir o crescimento. Finalizações em geral estão favorecidas, como eu falei lá no início. Então se estava esperando para finalizar alguma coisa e realmente tem essa certeza de que não dá mais, já tentou de tudo, seja o que for, né? Relacionamentos em geral está favorecido nessa lua, então é o momento de usar nesse sentido para expulsar, né? Abrir caminho para o novo, que venha o novo. Então vamos dar uma olhada na mandala dessa alunação para a gente entender melhor as outras energias atuantes aí do ciclo. E para finalizar, né, iniciando o fechamento do ciclo, a lua quarto minguante no signo de Sagitário no dia 14 de março, às 23h08 do horário de Brasília. Sol a 24 graus de Peixes, já a um dia da conjunção com Netuno, e Lua a 24 graus de Sagitário, né, formando então uma quadratura minguante, iniciando ali o ciclo de fechamento, né, do período. Então, é o momento que a gente começa a refletir, a ponderar, né, o que não deu certo, a jogar fora, né, a abrir espaço para o novo, dentro daquilo que for possível. Eu lembro sempre, né, não é que acabou, né, que a gente viveu nos últimos 20 e poucos dias aí tudo que precisava, não. A gente está aí com os objetivos em andamento e a gente precisa ver o que deu certo e o que não deu. O signo de Sagitário vai trazer para essa lua um entusiasmo, né, um espírito de aventura, de ter uma visão maior, olhando para além
daquilo que são os sentimentos comuns, né? Então precisa enxergar longe, atirar a flecha ao longe, né? E perseguir essa flecha numa espécie de meta. É preciso um senso de aventura, de desbravar, né? De sair para o mundo com muita força, né? Acreditando naquilo que está fazendo, para continuar o processo todo. Então, se é um momento de finalização, vai muitas vezes requerer que tenha coragem de finalizar, seja lá o que for, né? Então, se você decidir que é o momento de cortar alguma coisa, vai precisar dessas energias todas aí para conseguir fazer isso. A gente vai ter uma oposição a Marte. Marte aqui é 25 graus de Gêmeos. Então, de novo, aquela energia de impulsividade, de ação, de partir, né, para fazer aquilo que tem que ser feito. Só que aqui um potencial ainda maior de ações impulsivas, devido a oscilações, a mudanças de humor. Então, muitas vezes o Marte vai estar ali para que a gente faça o que tem que fazer, mas o que eu sinto muitas vezes atrapalha isso. Em vez de eu me firmar, né, me autoafirmar na busca daquilo que eu quero realizar, eu sou muitas vezes influenciado por aquilo que eu estou sentindo e atrapalho aqui o andamento da coisa. Esse é o Marte que ainda vai estar em quadratura com Netuno. Então, o ciclo de Netuno e Marte começa a desenvolver a partir de agora. Eu tinha falado isso em vídeos anteriores. Então, a gente tem uma intensidade maior das sensibilidades, e sempre que há um aspecto entre Netuno e Marte, há uma agressividade, uma violência maior, além das confusões, miragens todas. Então, o Marte sujeito a essa força de Netuno pode sim atrapalhar, mesmo que a Lua esteja num signo entusiasmado que é Sagitário. Então, é um momento de muita tensão, é um dos mapas do mês de março aí que mais traz atenção. E a gente precisa ter um certo cuidado, respirar fundo antes de fazer qualquer coisa. Além disso, a gente vê também que a Vênus e a Lua têm um trígono. Então, o emocional impulsionado pelo Marte, que está aí sujeito às ilusões e miragens de Netuno, pode interferir naquilo que a gente vinha trabalhando desde que a Vênus ingressou em Áries. Então, é um momento de mais atenção ainda em relação a esses temas do relacionamento em geral e das finanças. Um pequeno spoiler também é que o Saturno já vai ter ingressado em Peixes, né? Então a gente está lidando muitas vezes com o choque de realidade do Saturno tentando trazer a gente colocar o pé no chão e enxergar as situações. Se deslumbrou demais, vai ser um momento que pode ter essa dor aí de ter que colocar o pé no chão e enxergar as coisas como são. Então é isso tudo, né? O ascendente em Sagitário reforça a energia que eu falei, da gente ter entusiasmo, continuar acreditando, né? Visão além, enxergar longe é muito importante. Não só ficar restrito ao que sente, mas lembrar que está fazendo algo que está indo além, né? Que pode ir além, principalmente. E lá no meio do céu, o signo de Virgem. Então, toda aquela energia que foi trabalhada durante a lua cheia agora precisa ser mostrada publicamente na carreira e usar principalmente os pontos positivos, que é aprimorar o que precisa ser feito, consertar algo, usar o detalhe, focar no detalhe quando precisar, mas não fazer do detalhe o todo. E nem o apego à perfeição de Virgem. Muitas vezes o que torna o signo difícil de trabalhar é você achar que nunca está bom o suficiente. E um pequeno spoiler, né? A lua nova já no dia 21 de março, né? A próxima, não é essa que a gente está trabalhando agora, às 14h22 do horário de Brasília, mas já mostra aqui, ó, que o Sol já vai ter ingressado em Áries. Então é a primeira lua nova após o ano novo astrológico. Momento de muita força, vai ser uma lua muito forte, a gente vai falar dela quando estiver mais próximo. Então é isso tudo que eu vejo nas mandalas dessa lunação. Espero que todo mundo aproveite aí todos os potenciais, tudo aquilo que
quer realizar, lembrando, tem que caber no período aqui, né, ou no período maior da lua cheia que vai acontecer no dia 30 de agosto, mas é tudo isso que a gente tem que considerar pelos próximos dias para aproveitar melhor aí os potenciais da astrologia. E é como eu sempre digo, né? Vocês viram lá na mandala, a gente tem muitos potenciais a considerar. O alinhamento com o ciclo lunar é fundamental para várias coisas na vida, né? Para a gente entender. Não é que a gente vai ficar refém, então a lua tá assim, tá assado, então posso isso, posso aquilo. Não, mas para a gente entender, ter consciência que uma fase beneficia mais uma determinada postura, um determinado posicionamento do que outras. E principalmente para compensar aquilo que não está tão favorável como eu falei. Então se vai abrir um negócio, né, durante a fase de quarto minguante em diante, é preciso ter consciência de que vai precisar compensar de alguma forma. Mas esse tipo de consciência que é o legal, que é trabalhar esses ciclos da Lua dentro da astrologia, que trabalha o ciclo lunar em tudo, né? Todos os aspectos. Quem me acompanha aqui no canal sabe que a gente tem fase nova, fase crescente, fase cheia e fase minguante em todos os ciclos da astrologia, e dá certo, a gente precisa considerar porque nós somos muito influenciados pela Lua, ao contrário do que a gente gosta de acreditar. Se não fosse assim, os nossos líquidos todos não seriam influenciados por essa posição da Lua, né? Então, quanto mais alinhado a gente puder com a Lua do céu e a Lua do nosso mapa, entender a nossa fase, como a gente se motiva, por que muitas vezes eu não tenho tanta motivação? Pode ser a Lua, a fase da Lua do dia em que eu nasci, pode ser que eu precise compensar isso de alguma forma, o meu emocional fica mais vulnerável em determinados dias. Tudo isso a gente pode compreender olhando para a Lua do céu, mas principalmente para a Lua do nosso mapa, entender a sua importância e fazer esse alinhamento. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Fica de olho porque o YouTube está tirando os inscritos de quem já se inscreveu. Então quando apertar o sininho, garanta ali que realmente aparece como inscrito. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e do grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser saber mais sobre a Lua do mapa natal, sobre as fases, as influências, tem um link para chamar direto no WhatsApp, marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.